Cumprimentando também a nossa querida Kemi, que ela se recupere logo. A todos os nossos irmãos aqui, boa noite a todos. E o tema da nossa conversa de hoje é relações interpessoais. Então, a Kemi me pediu para falar sobre esse tema, mas no enfoque da nossa evolução, ou seja, como que essas relações interpessoais, o outro, nos auxiliam no nosso processo evolutivo. E eu diria mais, né? O outro como uma necessidade evolutiva. Então, sempre quando eu falo sobre esse tema, eu deixo duas perguntas para o final. A primeira pergunta é: o que é que define a minha relação com o outro? Tá? E a segunda pergunta, para nós respondermos lá ao final da nossa conversa, é aquilo que Jesus disse lá em Mateus 18:20. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, por qual razão Jesus disse dois ou três e não apenas um? Porque precisamos de dois ou três reunidos em teu nome. E aí nós vamos falar um pouquinho disso. Vamos tentar responder essas duas perguntas ao final da nossa conversa. E para isso nós vamos fazer algumas reflexões acerca do outro na nossa vida. E o outro na nossa vida tem sido um problema. Tem sido um problema porque nós não conseguimos entender ainda qual é o convite do outro na nossa vida. Nós gostaríamos muito que o outro melhorasse, que o outro mudasse. É sempre o desejo do ego, né? Quando a gente vai ao centro espírita, a gente coloca no caderninho o nome de quem? Do outro. Tá? A gente faz prece pelo outro. Não que a gente não possa fazer isso, claro. Mas nós precisamos entender aqui qual é o convite que o outro faz para o nosso processo evolutivo. Por que nós não conseguimos ver o outro como irmão em jornada? Porque nós não conseguimos entender por qual razão nós devemos fazer algumas coisas nós, né, e não imputarmos a culpa ao outro. Porque geralmente nós acreditamos que o outro é quem é inferior, que o outro é quem é intolerante, que o outro é mau. Então aqui tem uma grande ilusão nossa, da criatura humana. Nós geralmente nos colocamos aqui no nosso círculo fechado de olharmos apenas para nós e passamos a acreditar os problemas do mundo ao outro, aos outros, aos desafetos, aquele que não compartilha das mesmas ideias religiosas que eu, aquele que não compartilha das mesmas ideias políticas que eu, aquele que não compartilha, enfim, dos meus gostos, as minhas tendências e tudo mais, e a gente passa a ver o outro como um desafeto, como um inimigo. E aí nós precisamos clarear isso. Então nós precisamos compreender que o fato de existirmos afeta o outro. E o fato do outro existir também nos afeta, porque nós somos o outro na vida do outro. Então veja que nós estamos permeados aí pela presença do outro, tá? Então toda relação com o outro, vai nos dizer aqui Joana de Ângeles e o próprio Carl Gustav Jung, toda relação com o outro vai apresentar algum tipo de projeção da nossa sombra ou da parte do outro para conosco. Então, sempre iremos projetar alguma coisa no outro e o outro vai projetar alguma coisa em nós. Além disso, o outro, ele pode tocar em algum complexo nosso. E aí esse complexo nosso, ele constela, ou seja, ele vem à tona, fazendo com que nós nos irritemos profundamente com o outro. E aqui nós vamos tentar esclarecer até o final que existe um erro de conduta, porque não é com o outro que nós devemos nos irritar, tá? Mas vamos olhar essa questão. Então vamos analisar esses dois aspectos. Primeiro, a projeção da sombra e depois esses complexos que constelam. Projeção da sombra. Bom, nós já falamos aqui, mas sempre válido repetir. O que é sombra? A sombra é um complexo. Mas o que é um complexo, Paulo? O complexo, como diria o Jung, de forma bem simples, né? Ele é um nó no nosso inconsciente. O complexo é uma memória afetiva, é uma ideia que ficou em nós e que continua fazendo barulho até hoje, tá? Então, toda a nossa estabilidade emocional, ela provém dos nossos complexos. Existe aí uma quantidade enorme de complexos. Nós já falamos aqui em outro momento acerca dos complexos, então quem quiser, acesse o site do Blosso lá, dá uma olhadinha sobre os complexos.
E um dos principais complexos, ou seja, a minha vivência em relação a determinados aspectos que estão aí no coletivo, um dos principais complexos é a sombra. E o que que é a sombra? A sombra é aquele lado obscuro que todos nós temos. É a nossa personalidade B, é o nosso lado B. É, é aquela personalidade que, de alguma maneira, ficou oculta, está recalcada, e geralmente tem um comportamento inferior e tem um valor afetivo negativo. Então, tudo aquilo que nós negamos em nós, tudo aquilo que nós aprendemos a negar em nós, porque não é bom para a sociedade, porque é feio, porque é pecaminoso ou algo do tipo, nós recalcamos e isso fica lá na nossa sombra. Então, na sombra, nós temos os nossos medos, os nossos sentimentos reprimidos, recalcados, as nossas dificuldades, mas também temos nossos potenciais que ainda não foram trabalhados ou desenvolvidos. Mas vamos focar aqui nas nossas dificuldades. Então, o que é projetar a sombra? O ego, ele possui vários mecanismos de defesa. A racionalização, né, as compensações, a, o perfeccionismo, enfim, nós temos vários mecanismos aí de defesa do ego. E um dos mecanismos de defesa do ego se chama projeção da sombra. O que é a projeção da sombra? É esse mecanismo que nos leva a interpretar os pensamentos, sentimentos e atitudes de outras pessoas em função das nossas próprias tendências. Então, é uma operação onde o indivíduo ele quer expulsar de si mesmo aquilo que ele acredita que não lhe pertence. A Joana de Anjos vai nos dizer que é o desejo que nós temos de cuspir fora, de querer colocar distância entre mim e aquilo. O ego, ele só quer a coisa boa para ele. Então, aquilo que é ruim em nós, nós temos que colocar para fora de nós. E geralmente nós colocamos em alguém, tá? E isso é a projeção. Então, o outro, ele se torna o portador de todo o mal que eu não consigo reconhecer em mim. E isso me incomoda. Isso não quer dizer que nós não devamos reconhecer o mal nos outros ou na sociedade. O problema está quando isso começa a me tirar o sono, quando isso começa a me incomodar, quando isso começa a me dar calafrios, quando isso começa a me dar dor de cabeça, quando aquilo vira uma monoideia. E quando eu falo daquilo, eu fico extremamente irritado. Então, aqui nós temos uma projeção de sombra. Então, de maneira inconsciente, o combate a este alguém que fantasiamos portar aquilo que nos pertence gera uma espécie de alívio em nós. Seria mais ou menos assim: nossa, isso é dele, isso é dela, isso não é meu, porque eu sei que eu sou uma boa pessoa, que eu trabalho tanto na casa espírita, eu faço tanto evangelho no lar, tanta caridade. Eu assisto todas as palestras do YouTube, do Haroldo, do Campete, e por aí vai, né? E a gente vai se outorgando essas ilusões. Mas esse alívio, quando nós colocamos a pecha, o mal no outro, ele é momentâneo, porque daqui a pouco nós vamos encontrar outras pessoas que vão desencadear o mesmo processo, porque aquilo está em nós, não está no outro. Então, por isso que a pessoa que está no relacionamento, ela termina e ela não resolve, ela atrai outro igual aquele. Aí a pessoa vai falando, nossa, mas a pessoa parece tanto com o outro. Sim, porque não está no outro, está na gente. E a gente tem que olhar isso em nós. Então, isso é a projeção da sombra. Lá no capítulo 10 do Evangelho, Jesus vai nos falar a respeito de uma projeção da sombra muito conhecida de todos nós, que é o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, quando ele vai falar da adúltera. Então, aquelas pessoas queriam apedrejar aquela mulher porque viam nela o adúltero que existia dentro de cada um. Então, como eu não dou conta de lidar com aquele assunto dentro de mim, eu tento matar fora aquilo que eu não consigo reconhecer e domar dentro de mim. Então, é o espelho, mas ao invés de olhar para esse espelho e reconhecer a dificuldade em mim e curar aquilo, eu quero quebrar o espelho. Então, aí eu culpo o outro, eu quero matar o outro, eu quero apedrejar o outro. Então, ali nós temos uma projeção de sombra. E o Jung vai nos dizer isso, né? Tudo aquilo que nos irrita nos outros pode nos levar ao melhor conhecimento de todos nós, de nós mesmos. Porque aquilo que nos irrita está fazendo barulho, né? E aí o Freud vai dizer isso, eu já falei aqui em outro momento. Quanto de você existe naquilo que você odeia? Então, se eu odeio alguém ou algo, eu tenho que observar. Por que que eu odeio
isso? Por que isso me incomoda tanto? E o Hermann Hesse, que era um amigo, era um poeta, amigo ali, pessoal do Carl Gustav Jung, ele vai dizer exatamente isso. Se você odeia alguém ou alguma coisa, é porque você odeia alguma coisa nesta pessoa que faz parte de você. Porque aquilo que não faz parte de nós não perturba. Então, eu posso reconhecer o criminoso, o corrupto, o estuprador e tudo mais, mas isso não me perturba, isso me deixa indignado, no limite da raiva, saudável. Agora, quando isso me perturba, me tira o sono, me irrita, a ponto de eu querer desejar o mal para aquela pessoa, aí eu tenho que olhar para isso. Então, isso é a projeção de sombra. E a constelação do complexo? Bom, como eu disse, o complexo é uma memória, é uma ideia afetiva que ficou em nós. Essas memórias, essas ideias afetivas podem ser boas, mas elas podem ser ruins. E geralmente são as ruins que causam as encrencas dentro de nós. Porque a falta de afeto, a falta de carinho, de consideração, as nossas feridas emocionais, de forma simples, nós podemos dizer que são aquelas questões que ficaram mal resolvidas na nossa infância pelos nossos cuidadores e que acabam gerando em nós uma ferida emocional. E essa ferida emocional gera um complexo. Então, normalmente, nós vamos encontrar ali na infância diversas feridas. A ferida da humilhação, da traição, a ferida da injustiça, da impotência, porque toda criança que se sente injustiçada, ela se sente impotente. E eu vou dar um exemplo, todos vão se identificar quando a nossa mãe dizia assim, no dia 12 de outubro, na volta a gente compra. Aí você sente uma injustiça, fala, não, e aí não compra. Você se sente injustiçado. Mas, ao mesmo tempo, impotente, porque o que a criança vai fazer? A mãe, um dia, ela fala, quando eu for embora de casa, vocês vão me dar valor. Mas a criança não pode falar isso, porque a criança fala assim, quando eu vou embora de casa, né? Porque a criança não tem para onde ir. Para onde que ela vai? Para casa da tia, para casa da avó. Então, a criança, ela pode desenvolver essas diversas feridas na infância, da humilhação, traição, injustiça, impotência, abandono e rejeição. E essas feridas geram diversos complexos. O complexo de inferioridade, de abandono, de rejeição, de culpa, de Marte, de nós querendo ali sempre salvar os outros, como uma necessidade muito grande de sermos amados, de sermos reconhecidos, e a gente transporta isso para a nossa vida adulta. E isso fica fazendo barulho. Então, veja, é, toda vez que na nossa vida adulta algo fora ocorrer que nos afete internamente, nós dizemos que uma ferida foi tocada, um complexo constelou, uma memória afetiva veio à tona e ela está inconsciente. Então ela me pega e aí eu me transformo em outra pessoa, né? Todo mundo aqui já foi tomado em algum momento pela raiva, aquela raiva assim, mas calma, aquela raiva espírita que a gente, né, dá aquele negócio, mas a gente não quer matar mais a pessoa. Nós já passamos dessa fase, né? É só aquela raiva assim de fazer um carinho no pescoço, né, dar um aplauso na orelha. Aí a gente fala, não, eu sou espírita e tal, tenho que segurar a onda aqui, né? Então, quando nós somos tomados por essas emoções, e pode ser raiva, pode ser medo, pode ser tristeza, pode ser um sentimento negativo, nós dizemos que ali constelou um complexo, porque tocou numa ferida. Então, se eu tenho um pai muito rigoroso, um pai muito rígido, e aí eu encontro um chefe ou um político que se parece muito com meu pai, quando eu olho para essa pessoa, aquilo me dá uma raiva daquela pessoa. Mas a raiva não é daquela pessoa. A raiva que me toma é porque tem uma ferida aberta. Tem uma ferida da injustiça lá com o pai ou com a mãe, um pai muito exigente, uma mãe muito exigente, abriu ali feridas, complexos em mim, de rejeição, abandono, de inferioridade, de impotência, de traição, muitas vezes de humilhação. E aí, quando alguém faz um movimento fora e aquilo toca na minha ferida, eu lembro lá, constelo o complexo paterno, materno, de inferioridade, e aí vai constelando as coisas. E a gente, erroneamente, fica com raiva da pessoa, fica com raiva do chefe. E aqui nós perdemos uma oportunidade de nos conhecer. Então, daí é muito comum dizermos que fulano ou beltrano nos fez isso ou nos fez aquilo. Então, a nossa reação é de ficarmos com raiva, tristes, magoados,
com a pessoa. Quando, na verdade, nós precisamos olhar onde aquilo nos tocou. Não é quem fez, mas sim onde aquilo nos tocou. Aqui que está a nossa encrenca, não é no outro. Porque o outro pode ser doido, o outro pode ser o que ele quiser. Porque ele cruzou o nosso caminho. E quando ele cruza o nosso caminho, como é que eu me comporto? Sendo cristão, sendo espírita, né? Então, eu preciso olhar essas coisas. Então, isso é a constelação do complexo. É a constelação da ferida emocional. Nesse contexto, o ego, não conseguindo entender o que ocorre, porque nós também não somos obrigados a saber tudo, ou seja, o ego, ele não entende que ali tem uma projeção de sombra. A gente não entende que ali está constelando o complexo. Daí o que nós fazemos? Nós passamos a acusar o outro. Mas você viu o que o outro fez? Você viu o que o outro falou? Né? Mas você viu o que tal político falou? Mas você viu lá o que o chefe fez? Não sei o quê. E a gente vai colocando a pecha nas pessoas. E, de novo, não quer dizer que o que essas pessoas estejam fazendo está correto. Pode estar errado. Mas eu tenho que olhar como é que aquilo me pega, como é que aquilo me toca. Porque aqui está o meu aprendizado, que nós não vamos mudar o outro. Então o ego precisa arrumar um culpado por eu estar assim. O ego não quer aceitar que isso reside em mim. Como diz a Joana, eu preciso cuspir isso fora e, de preferência, colocar em alguém. Como diria o filósofo dos cartoons, Homer Simpson, que a culpa é minha, então eu coloco em quem eu quiser. Aí a gente passa a colocar a culpa no pai, na mãe, na família, na sociedade, na política. Alguns colocam a culpa até na doutrina espírita, nos palestrantes, nos dirigentes, e por aí vai, né? Então, eu preciso arrumar um culpado nessa atitude de diminuir o outro para me sentir pelo menos igual. E aí pode surgir a difamação, a calúnia, a ofensa, a maledicência, os ódios gratuitos. Então eu fico acusando, mas o fulano lá é cheio de ódio. Mas eu também estou cheio de ódio. Porque quando eu passo a odiar quem odeia, eu não sou muito diferente dessa pessoa. Então é uma oportunidade da gente se conhecer. Então veja, existe esse mundo sombrio dentro de nós. Existem esses personagens que, vez ou outra, nos tomam. Quando o complexo vem, é outra pessoa. Né? Quando o complexo vem, é uma subpersonalidade. Aí a Joana vai dizer, estão as nossas reencarnações mal resolvidas. São aquelas reencarnações onde ficaram traços muito característicos de superioridade, de inferioridade, de vitimismo, e elas estão dentro de nós, fazendo barulho, pedindo solução. E a gente tem que arrumar. Então, existem aspectos nossos que somente virão à tona quando, Paulo? Quando nós formos provocados pelo outro. E essa provocação, a pessoa não precisa nem abrir a boca. Às vezes a pessoa chegou no centro espírita, você olha e fala, olha lá, né? Então a gente fica incomodado. Por quê? Porque dentro da doutrina nós aprendemos que tem um negócio que chama vibração, magnetismo, sintonia espiritual. Se nos incomoda, precisamos olhar. Veja, a gente não precisa gostar de todo mundo, não é isso. Mas eu tenho que olhar quando aquilo me incomoda demais. Quando aquilo me faz parar de querer ir àquele lugar porque determinada pessoa está lá. Então eu tenho que olhar. Então existem aspectos nossos que somente virão à tona quando nós formos provocados pelo outro. Esse outro, por meio da projeção da sombra, da constelação de algum complexo nosso, mostra aspectos que eu preciso mudar em mim. E aí eu preciso aprender a aproveitar a oportunidade, a reconhecer a importância desse outro na minha vida. Porque a gente quer alguém especial na nossa vida, alguém que nos ame, alguém que nos cuide, elogie. Talvez não aconteça nessa vida. Talvez nós precisemos melhorar algumas coisas dentro de nós pela lei de merecimento, de afinidade psíquica, de sintonia, para que nós possamos atrair essas pessoas. Né? Então, quando eu tomo consciência de que a presença do outro em minha vida tem a justa razão de ser, eu entendo que a divindade, que a espiritualidade, que o inconsciente, chame do que quiser,
age de forma perfeita, para que na vida de relação eu consiga curar a mim mesmo. Então, o outro, ele só chega para me mostrar o que eu preciso curar em mim. Aquilo que está desequilibrado em mim, não é no outro. Porque eu não vou mudar o outro, eu não vou curar o outro. Abra mão dessa vaidade. Nós estamos aqui para nossa transformação moral. Se o outro quiser nos seguir pelo exemplo, ok. Se os filhos, a família, o esposo, a esposa quiserem nos acompanhar nessa jornada, ótimo. Mas se não quiserem, são filhos de Deus. Então deixem. Deixa a pessoa para lá. Então veja, como é que funciona essa dinâmica do outro? Então, o outro fala, faz alguma coisa que nos toca, que nos machuca de alguma forma. E aí a gente não entende muito bem isso. Ora, nós atraímos por afinidade psíquica pessoas que, obviamente, dentro ali das suas limitações espirituais, elas vêm de alguma maneira tocar em nós as nossas dificuldades, tocar aquelas coisas que não estão ainda totalmente bem trabalhadas e elaboradas afetivamente. Então, eu sempre gosto de dar esse exemplo aqui lá no curso da Joana de Ângeles. Imagine que nós somos aquele aquário sem peixe, sem nada, só com uma água. Imagine o aquário só com a água, aquele aquário bem grande, com aquela água bem límpida, bem branquinha, bem pura. Mas lá no fundo do aquário tem lá 1 milímetro de lama, 1 milímetro, imperceptível. Então, imaginemos que nós somos esse aquário de água límpida, transparente. Aí o outro, ele chega e faz assim com a varinha lá no fundo. Ele vai lá e mexe naquela camada de lama que está lá no fundo. O que vai acontecer? Essa lama vai exsudar e vai contaminar aquela água. E aí a água vai ficar diferente, ela vai ficar turva. É quando nós somos tomados, por exemplo, pelo complexo de superioridade. A gente fica vermelho de raiva, de ódio, as mãos geladas, o corpo tenso, rígido, numa sensação de luta e fuga. Né? Por quê? Porque alguém veio e tocou num complexo. Tocou em algo que estava lá bem escondidinho. Aí a gente olha e fala, olha, essa água ela não está completamente limpa. Ainda tem um lodinho no fundo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar, drenar esse lodo. É a nossa sombra, são os nossos complexos. Então quando o outro vem e faz isso, eu tenho a oportunidade de me conhecer melhor. Existe uma história muito interessante, né? Do Chico, eu acho que vocês conhecem, eu já falei aqui em algum outro momento, né? Não sei se foi aqui ou no curso, onde o Chico estava psicografando uma carta de um filho para uma mãe, e a mãe leu a carta e falou, isso aqui não é meu filho. E foi lá e cuspiu na cara do Chico. E o Chico ficou chateado, magoado, e pegou o seu lenço e limpou o seu rosto. E nesse momento, o Emmanuel diz ao Chico, Chico, quando alguém lhe cuspir na cara, agradeça. Que mentor é esse, que dá esses conselhos, né? Se você for morrer, morra com educação. Se cuspirem na sua cara, agradeça. Mas essa mensagem de Emmanuel, ela é mais filosófica e vamos entender. Quando Emmanuel está dizendo isso para o Chico, não quer dizer assim que se alguém cuspir na nossa cara, fala assim, muito obrigado por ter cuspido, cospe mais. Não é isso, tá? O que o Emmanuel está querendo dizer remonta a uma história com Siddhartha Gautama, o príncipe Sakyamuni, o Buda, que certa vez estava pregando para seus discípulos e, de repente, um daqueles que estavam ali na plateia se aproxima de Buda e cospe na sua cara. E aí, então, o discípulo mais próximo de Buda admoesta aquele jovem, pede para ele se retirar e o Buda fala, tudo bem. E o Buda se retira. No outro dia, ele volta para a pregação e aquele jovem está lá, muito envergonhado. Então ele se aproxima de Buda e fala, mestre, me perdoe. Eu não sei o que aconteceu. Eu fui tomado aqui por um complexo junguiano. Mentira, não existia complexo junguiano naquela época. Ele disse, não sei o que me deu, você começou a falar, eu comecei a ficar irritado e tal, e eu fui lá e cuspi na sua cara. Me perdoe.
E o Buda diz a ele assim: muito obrigado, porque quando você me cuspiu na cara ontem, eu fui tomado por emoções e sentimentos que eu não sabia que os tinha. Eu te agradeço, porque eu fui meditar e estou pensando e trabalhando essas emoções e esses sentimentos que, se você não tivesse feito isso, eu estaria me iludindo acerca de mim mesmo. Mas está tudo bem. Aquele jovem que estava aqui ontem não está mais, assim como aquele homem de ontem, que era eu, também não está mais aqui. Olha que lição belíssima isso. Então, a informação de Emmanuel para o Chico é exatamente isso. Reflita. Por que você ficou com raiva? Nós podemos ficar com raiva, chateados, mas é uma oportunidade da gente se conhecer. Quando alguém nos fere, quando alguém nos calunia, onde isso me toca? Quando alguém faz alguma coisa que aparentemente é totalmente inocente, mas aquilo me pega, aquilo me transforma de alguma maneira, eu fico irritado, eu fico tomado por alguma coisa, eu fico possuído, e eu não sei o que é. E é uma oportunidade da gente se conhecer. Então veja que interessante. Nós passamos a olhar nesse contexto no qual nós estamos falando, não mais quem nos feriu, mas onde nós fomos tocados. Não quem tocou, mas onde nós fomos tocados. Quem tocou lá, não importa. Porque se não fosse essa pessoa, seria outra. Porque nós atraímos por afinidade, por necessidade evolutiva, quem nós precisamos. Por isso que a gente tem uma família assim, assado, por isso que nós estamos nesse corpo, nesse grupo social, nós somos atraídos por afinidades psíquicas, por necessidades evolutivas. E nós precisamos compreender esse sentido. Gostaria de dar um exemplo aqui, que está num livro fantástico, que se chama Jesus no Lar. Esse livro, Jesus no Lar, é uma psicografia do Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. Lá, nesse livro, no capítulo 6, chamado Instrumentos da Perfeição, só para clarear aqui, né, o livro Jesus no Lar, ele foi escrito ali na forma de textos, onde Jesus ia à casa de Pedro e eles abriam ali, eles faziam o evangelho no lar, eles abriam as escrituras, conversavam, dialogavam, traziam algum assunto, e aí Jesus esclarecia. E naquela noite o Pedro, ele estava muito chateado, porque ele estava relatando ali que ele havia brigado ali com alguns parentes seu, um tio, e um primo. Eles quase brigaram lá. E aí ele foi relatando ali as discussões, a briga que ele teve ali com seu tio, com seu primo. E aí Jesus perguntou a ele: e o que que você fez, Pedro, quando ali o seu tio e o seu primo começaram a te xingar? E o Pedro responde: ora, eu coloquei cada um no seu lugar. Eu fui falando ali as qualidades, as más qualidades de cada um. O meu tio é um sovina, o meu primo é um mentiroso. Então eu fui elencando ali que eles são hipócritas e não me arrependo do que eu fiz. E aí Jesus, ele diz assim para Pedro. Ele pergunta para Pedro: Pedro, o que que um carpinteiro faz na construção de uma casa? E aí o Pedro respondeu: ora, ele trabalha. Sim, eu sei que ele trabalha, responde Jesus. Mas com o quê? E aí Pedro responde: ora, usando ferramentas. E aí Jesus diz: ok. E aí ele vai dizer a Pedro: olha, as pessoas com as quais nós nascemos e convivemos e nos relacionamentos interpessoais que nós temos são os primeiros instrumentos que nós recebemos de Deus para que nós possamos construir a felicidade dentro de nós. Então, quando nós falhamos no aproveitamento desses recursos, é quase impossível triunfar fora, porque Deus nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de solução. Então, Jesus fala: a ave, ela tem que fazer o ninho dela, mas ninguém pede que ela faça outro serviço. A ovelha, ela vai dar a lã ao pastor, mas ninguém pede à ovelha que dê o agasalho pronto. E ao homem, da mesma forma, foram feitas, concedidas determinadas tarefas, e essas tarefas são simples. É a tarefa de aprendermos a nos amar, amar o nosso semelhante e construirmos e edificarmos o bem comum para que um dia a paz e a felicidade elas se instalem
na terra. E aí Jesus continua: ora, Pedro, os parentes próximos, muitas vezes, são o martelo e o serrote que nós precisamos usar para construir o templo vivo e sublime dentro de nós. Enquanto o carpinteiro, o marceneiro usa suas ferramentas por fora, nós precisamos usar as nossas por dentro. Então, muitas vezes, o ignorante, ele é para nós um campo de benemerência espiritual. O mal, muitas vezes, é o desafio que vai colocar a nossa bondade à prova. E o ingrato, né, porque na nossa vida está cheio de pessoa ingrata, né? O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão e olharmos para dentro de nós. E o doente é uma lição que a caridade nos solicita. Então, se nós entendermos isso, nós nos habilitaremos de forma mais rápida para a construção desse reino dos céus dentro de nós. Bom, se nós não podemos ajudar o necessitado de perto, como é que nós vamos auxiliar os outros de longe? Se a gente não consegue se relacionar bem com o nosso familiar, com o nosso irmão, e respira conosco dentro do mesmo teto, como é que nós vamos nos consagrar a Deus, que está aí nos planos infinitos do universo? Resumindo essa história, né, existe um ditado oriental que diz assim: antes de querer salvar o mundo, dê 3 voltas dentro de casa. A pessoa está brigada com todo mundo dentro de casa, mas está lá no centro espírita, fazendo atendimento fraterno, conversando com os espíritos. O espírito vem e fala: seja bem-vindo, irmão. Aí o espírito vai embora e fala: que Jesus abençoe e tal. Imagina se ele ficasse. Se ele ficasse, quisesse para sua casa. Né? Então, nós somos muito pródigos de amor nesse sentido, porque não precisa conviver, porque o espírito vai embora, volta para o umbral, vai para o mundo espiritual. Né? Com os médios da casa espírita, cada um vai para sua casa. Agora o familiar, não, o familiar está lá, ele não vai embora. Como é que você vai falar para o seu filho: ó, deu, não quero mais, eu sou, vai tocar a sua vida, viu? Pega a sua mochilinha, a criança de 10 anos de idade. Não podemos fazer isso. Né? Então a gente aprende a se relacionar com o nosso semelhante. Então vejam, caminhando aqui para as nossas reflexões finais. Pergunta número 1. O que define a minha relação com o outro? A minha relação com o outro, ela é definida com a relação que eu tenho comigo mesmo. Ou seja, eu preciso me conhecer. Eu preciso olhar essas questões da projeção da sombra, dos complexos, onde eu sou tocado, né? Onde que isso mexe comigo, onde que isso me toca, para que eu possa aproveitar isso em meu benefício. Segunda questão: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Por que razão Jesus disse 2 ou 3 e não apenas um? Jesus nos disse isso para evitar o isolacionismo. Estar reunido em seu nome significa que nós entendemos a nossa realidade espiritual e nós compreendemos que todos somos irmãos, ligados por elos espirituais, por afinidade psíquica. Nos atraímos uns para os outros. Então, Jesus exorta que estará no meio de nós quando compreendemos essa verdade, que nós não iremos evoluir sem o outro na nossa vida. Eu sei que muita gente gostaria de evoluir sem o outro, né? Mas não conseguimos. E isso fica muito claro na seguinte mensagem, lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 10, um espírito protetor vai dizer assim: nenhuma caridade o homem teria a praticar se ele vivesse isolado. É unicamente no contato com os nossos semelhantes, nas lutas mais difíceis, é que nós vamos encontrar o ensejo de praticar a caridade. Então, aquele que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoamento, porque não tendo de pensar em si mesmo, a sua vida é de um egoísta. E isso vai ficar claro também lá na questão 769 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta assim: por que o isolamento absoluto seria condenável e o homem se sente bem se isolando do mundo? E a resposta dos espíritos é: satisfação egoísta. Há também aqueles homens que encontram satisfação no crime, na embriaguez, né? E Deus não pode considerar isso agradável, uma vida em que o homem se condena a não ser útil a ninguém. E na questão seguinte, Kardec pergunta: e o que pensar daqueles homens, pessoas que vivem em reclusão absoluta
para fugir ao contato pernicioso do mundo? Resposta: duplo egoísmo. Né? Então, refletindo sobre isso, vamos deixar o outro para lá, parar de tentar mudar os outros. O outro só vai mudar se ele quiser. Né? Então, aquilo que eu não gosto em ti, eu corrijo em mim. Porque a única coisa que você pode mudar numa pessoa é a maneira de enxergá-la. É a maneira de encará-la perante o processo evolutivo. E como diz o Chico, se cada um de nós consertar por dentro que está desajustado, tudo por fora vai ficar bom, vai ficar correto. E o Jung vai dizer isso. Né? Mas se por acaso, eu olhando para dentro, eu descubro que o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo, ele está dentro de mim. Sou eu mesmo. Eu sou o inimigo que é necessário eu amar. E eu preciso olhar para isso. Eu preciso me conhecer, eu preciso identificar essas coisas. Existe uma mensagem de André Luiz, no livro chamado Joia, muito interessante, onde ele diz assim, não é o companheiro dócil, amável, que exige a nossa compreensão. É aquele que ainda luta para domar a ferocidade da ira dentro do próprio peito. Não é o irmão cheio de entendimento evangélico, espírita, que reclama a nossa atenção. É exatamente aquele que ainda não conseguiu eliminar a malícia do seu coração. Não é o amigo que anda em paz, na senda do bem, que solicita o nosso cuidado a todo instante. É exatamente aquele que se perdeu aí no cipoal da discórdia, da incompreensão, sem forças muitas vezes para retomar o caminho reto. Não é a criatura que respira no trabalho normal que requisita o nosso socorro. É exatamente aquela que não teve recurso suficiente para vencer as dificuldades da vida, da experiência humana e muitas vezes se precipitou na droga, no vício, numa compulsão. E aí o André Luiz ele termina essa mensagem dizendo algo fantástico. Ele diz assim, ó, é muito provável que por enquanto seja plenamente dispensável a sua cooperação no paraíso. É indiscutível, porém, a realidade de que, no momento, o seu lugar de servir e aprender, ajudar e amar, é na terra mesmo. Ou seja, não estamos no lugar errado, com as pessoas erradas. Nós estamos exatamente onde nós precisamos. Nesse mesmo livro, Joia, o Emmanuel traz uma mensagem muito bonita também, onde ele vai dizer assim, onde nós estivermos, agradeçamos a Deus, o instrumento da regeneração que ele nos fornece, porque ninguém vive sem ele. Aqui é o esposo difícil. Ali é a companheira de presença desagradável. Acolá é o filho rebelde. Um pouquinho mais além é a filha inconsequente. Hoje é o amigo que te traiu. Amanhã é o chefe difícil. Depois é o subalterno distraído. Agora é o companheiro que te abandonou. Mais tarde vai ser o adversário que vai te compelir a inúmeras dificuldades. Silencia, aproveita e segue adiante. E como reflexão final aqui, gostaria de trazer duas reflexões. A primeira, pessoas vêm e vão. No entanto, em vão ninguém vem. Tá? Pessoas vêm e vão. No entanto, em vão ninguém vem. Tudo que nos chega, chega por um motivo. E a última reflexão nossa aqui vem lá do filme O Mensageiro da Paz, do Divaldo. No último minuto do filme, talvez seja a parte mais importante do filme, Dona de Ângeles vira-se para o Divaldo e diz assim, não te preocupes mais e siga amando que, ao final dessa jornada, quando olhares para trás, vais perceber que as pessoas e os problemas, e mesmo esse mundo, nunca existiram como tu os via. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de evoluir enquanto espírito. Se viveres assim, na consciência da imortalidade da tua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. A luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você
e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Muito obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. Estou à disposição, Rafa. Muitíssimo obrigado, Paulo. Palestra linda, muito bem explanada. Nós temos algumas perguntinhas aqui já para você. A primeira pergunta: e sempre será uma projeção ou uma sombra? Por exemplo, quando nos relacionamos com uma pessoa narcisista que nos destrói, não só psicologicamente, mas também fisicamente, quando percebemos que a pessoa não tem empatia pelo próximo, mas apenas para si mesmo. E aí essa pessoa pergunta também, por gentileza, se você pudesse citar livros da Joana que explicam melhor o narcisista. Sim. Veja, são duas questões, né? Como eu disse na minha fala. Existe a projeção de sombra e existem as nossas feridas que são tocadas, né? Então, quando nós nos relacionamos com uma pessoa narcisista, o narcisista, geralmente, ele atrai alguém codependente afetivo. E aí, essa codependência afetiva vai tocar na nossa ferida da injustiça, vai tocar na nossa ferida da humilhação, na nossa ferida da traição, na ferida do abandono, na ferida da rejeição. E é aí que nós precisamos entender, né? E se eu atraio uma pessoa assim, é exatamente para que eu me conheça, porque ela vai tocar nessas feridas, nesses complexos, e eles virão à tona. E aí, nesse contexto, eu tenho que olhar para mim e curar essas feridas. E aí, com relação a esse companheiro ou companheira, eu tenho que decidir em que momento eu vou ou continuar essa relação, trabalhando ali as minhas dificuldades e acolhendo o outro por compaixão, se possível, tá? Ou em que momento eu vou olhar e perceber em mim essas feridas que estão sendo tocadas e abertas para curá-las e depois fechar esse ciclo, né? Então, essa reflexão é importante. Sobre os livros da Joana, né, não existem muitos livros assim com referências ao narcisismo, mas depois eu posso passar alguns livros interessantes, assim, mais na visão junguiana, tá? Que tratam mais dessa questão. Tá? Nós vamos encontrar poucas referências na obra da Joana com relação a isso. No livro Conflitos Existenciais, ela vai falar um pouquinho desses conflitos assim, mas não vai abordar de uma forma tão profunda. Tá? Nós vamos encontrar mais sobre narcisismo, essa neurose narcisista, enfim, esse perfil, em livros mais de psicologia, tanto do Freud quanto do Jung. Mas eu sugiro, nada contra os freudianos, tá? Para os espíritas, a leitura junguiana ela é mais próxima da nossa realidade, né? Porque o narcisista ele surge de dois extremos, né? De um abandono afetivo muito grande, ou exatamente por ser o centro das atenções. Isso é muito comum em filho único, né? Onde a criança, por necessidade evolutiva, ela precisa ser narcisista. Mas em algum momento, a, a energia masculina do pai tem que tirar o filho do colo da mãe e jogar para o mundo. Se isso não acontece, e a criança ela continua a ser o reizinho da casa, o dono de tudo, aquele que escolhe onde vai comer, qual canal assistir e tudo mais, ele cresce acreditando que é isso mesmo, né? Que aquele cartão que o pai coloca lá na máquina é uma máquina de cuspir dinheiro. Ele não precisa trabalhar, ele não precisa estudar, ele não precisa dar satisfação para ninguém. É aquela criança que se joga no meio do mercado e faz drama e tal. Enfim, existem várias vertentes aí do narcisista que nós vamos encontrar na literatura aí muita coisa interessante para estudar e avaliar nesse contexto. Excelente. A Arlete faz uma pergunta. Ela quer saber se a indignação não é uma projeção da sombra, então? Não, veja, a indignação, ela é necessária, porque a raiva, ela sendo uma emoção, ela é uma emoção de ruptura. Sem a raiva, nós não fazemos nada, né? Então, o que são obstáculos? São convites à superação. Então, quando nós temos obstáculo, a gente é tomado pela raiva, é instintivo. Mas o problema é quando essa raiva, ela está num nível muito alto, aí ela é violência.
Ela é violência verbal, ela é violência física, e aí nós temos que fazer como Kardec nos recomenda no capítulo 17, domar a má inclinação. Mas para domar a má inclinação, preciso reconhecê-la. Então eu preciso olhar essa raiva. E aí a questão da raiva, culturalmente, nós aprendemos a reprimir. Engole o choro, criança não chora, não pode sentir raiva, você é espírita, né? Espírita não sente raiva, espírita não fica triste, espírita não fica magoado, você tem que perdoar, e a gente vai reprimindo. E aí vem a teoria do Freud, falando da repressão, né? E gera um processo chamado, aqui vai um palavrão para vocês, tá? Enantiodromia. A enantiodromia é quando nós recalcamos demais uma coisa e depois ela explode. Sabe aquelas pessoas assim, que do nada ela explode? É porque ela foi engolindo, ela foi escalando, e aí é terapêutico. Fale quando você estiver chateado, não quando você não aguenta mais. Porque daí tem muito forte. Daí a raiva vem muito extremada. Agora, a indignação, não. Eu posso me indignar. Olha, eu não concordo com isso aqui está errado. Né? E nós precisamos disso. Como diz lá no Evangelho, né, Vicente de Paulo vai dizer, ora, como é que nós vamos observar os problemas do mundo? São Luís também vai nos dizer, lá no capítulo 10, é importante que nós olhemos e nos indignemos, porque se nós não fizermos isso, o mal, ele predomina. O mal, ele toma conta de tudo. O mal põe fogo em tudo. Né? Na observação, o que, que os espíritos vão dizer? Né? Os espíritos vão dizer que o problema não é dos maus, né, que são muito aguerridos. O problema é a grande timidez que tomam os bons. É essa inércia dos bons. Então, nós precisamos ser mais aguerridos. E a indignação ela é importante para que a gente possa, de alguma maneira, trabalhar essas questões. Né? Obrigado. A Maria Helena, ela tem um comentário e uma pergunta. O comentário é que depois ela gostaria de saber mais sobre o curso de Joana de Ângeles, que foi Ah, refeito. sim, claro. Eu estou olhando aqui, Rafa, porque uma pessoa aqui me lembrou, né, que existe um livro que não é da Joana, mas é um compilado, né, da Associação Médica Espírita, da MEGS, onde eles colocam ali diversas abordagens sobre os transtornos psicológicos, né? Então, é um livro chamado Contribuições de Joana de Ângeles para os Transtornos Mentais, né? Então, é um livro bem interessante, né? Não é da Joana, é um compilado de psicólogos, psiquiatras, onde eles fazem essa abordagem ali. É um livro muito interessante, fala de vários transtornos alimentares, transtornos dissociativos, então vale a pena essa leitura, tá? Ah, legal. E a pergunta da Maria Helena é: uma amiga querida, durante nossas conversas, critica sua família, diz das vezes que os ajuda e depois não recebe ajuda quando necessita. Eu noto isso e gostaria de ajudá-la. Porém, noto isso, pois tenho em mim mesma? Poderia ajudá-la ou tenho essa sombra dentro de mim? Aí talvez não seja uma sombra, né? Assim, eu não quero julgar nem analisar, né? Mas assim, talvez seja uma necessidade de querer ajudar a pessoa. E a gente precisa ver se essa necessidade que a gente tem de querer ajudar o outro, ela é um complexo, tá? Então, veja, todo complexo ele é sombrio, é porque ele está inconsciente, tá? Então eu tenho que perceber por que eu tenho essa necessidade de querer ajudar e salvar o outro. Às vezes o outro não quer, às vezes o outro não quer. Como é que a gente vai amar alguém que não se ama? Então, a gente dá o nosso melhor, a gente oferta. Agora, se eu percebo que tudo aquilo que eu faço para o outro, eu categorizo o outro como ingrato ou algo do tipo, aí eu estou preso no complexo. Porque toda vez que eu chamo alguém de ingrato, eu estou esperando retribuição. E aí eu estou preso no complexo. É o complexo de querer ser amado. Então eu faço coisas pelos outros, não porque meu coração manda, mas porque eu quero a migalha de afeto, porque eu quero uma retribuição, eu quero um carinho. E aí veja como a vida é perfeita. Aí a divindade atrai pessoas ingratas para a gente, pessoas narcisistas, para mostrar que eu estou com essa dificuldade em mim. Aí eu tenho que curar em mim. Aí deixo o outro para lá. Né? Então, como eu disse, eu não quero fazer uma análise aqui, nem julgar, não sei exatamente os detalhes, mas eu preciso olhar isso. Né? Então, todo complexo ele é sombrio. Todas essas questões que estão mal trabalhadas dentro de nós, tudo que nos incomoda,
está na sombra. E a gente precisa olhar, entender isso melhor, estudar um pouquinho mais sobre isso, olhar por que que isso me incomoda, enfim, né? E deixa o outro, né? Vamos ajudar o outro, estendendo a mão, fazendo caridade e tudo mais. Mas se o outro também não quiser, é filho de Deus. Deixa a vida encaminhar. Eu sei que é difícil no contexto familiar, mas aí está o nosso desafio, né, de trabalhar essas questões dentro de nós. E pegando um gancho com essa última pergunta, como seriam algumas ferramentas para trabalhar relações difíceis dentro da família? Bom, primeiro eu tenho que, como diz o Kardec, né, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, primeiro, para domar a má inclinação, eu tenho que identificar qual é a má inclinação. Então, eu tenho que identificar qual é a minha dificuldade dentro da família. Então, se é uma dificuldade com o esposo ou com a esposa, eu preciso olhar o que está pegando aqui, né? Qual é a minha relação em relação ao esposo? Qual é a minha relação aqui em relação aos meus filhos? O que que acontece? É uma mãe superprotetora, tem um problema aí, né? São filhos muito rebeldes, então eu tenho que olhar essa dinâmica, identificar, e aí o processo é sempre assim, ou buscar terapia, se possível, né? Ou tentar aplicar o evangelho. Mas veja, e aqui tem um problema, porque geralmente o espírita se perde aqui. Ele quer aplicar o evangelho exatamente como está lá no evangelho, tá? Não é assim. O evangelho é uma proposta para o quê? O futuro. O que que você dá conta de fazer agora? É isso. Então eu tenho que olhar. Então, quando eu olho lá, perdoar 70 vezes 7 não é um número, é uma metáfora. Ou seja, perdoar sempre. Mas eu não dou conta de perdoar sempre. É por isso que muita gente odeia o homem de bem. Quando tem uma palestra do homem de bem, eu nem vou. Porque eu vou ficar com raiva do palestrante, vai ficar falando do homem de bem, que homem de bem isso, que homem de bem aquilo e tal. Mas o homem de bem é um projeto ideal, né? O que que eu dou conta de fazer? Então, dentro dessa dinâmica familiar, eu tenho que observar, né? Onde é que está a minha dificuldade? A dificuldade de relacionamento com o esposo, com a esposa? É uma relação de codependência? É uma relação narcisista? É uma relação onde não existe mais cumplicidade? O que está pegando aqui, né? É uma relação com sogra, e aí a sogra é sempre um encalço ali, mas não deveria ser, né? Então, aí nós precisamos olhar também a questão com os filhos. Como é que nós estamos educando esses filhos? Nós estamos educando os nossos filhos para a vida ou para nós? Nós estamos criando os nossos filhos para lançar para o infinito, lançar para a vida e dando ferramentas e tudo mais que ele precisa para vencer, entre aspas, aqui na vida? Ou nós estamos criando filhos para o nosso bel prazer? Será que cortamos de fato esse cordão umbilical com os nossos filhos? Nós nos alegramos também com as dificuldades que eles apresentam, porque precisamos. Porque quando nossos filhos começam a ter dificuldade, quando ele começa a pagar o primeiro boleto, isso é uma vitória, porque ele está começando a enxergar a vida, porque a vida ela é inexorável, a vida ela não cede, né? Então, se a gente ficar sempre tentando dar um jeitinho de facilitar a vida dos nossos filhos, a vida não perdoa. A vida é a vida e a vida ela se impõe. Tá? Então, isso não quer dizer que nós não devamos ajudar, nós não é isso, tá? Mas é no sentido de perceber se nós estamos nos anulando, se nós estamos, enfim, podando demais os nossos filhos, porque, como eu sempre digo, a melhor maneira de você sabotar a vida de um adulto é superprotegendo essas crianças, né? Não deixando que elas sejam crianças, que elas vivam as dificuldades, os transtornos, enfim, todas essas questões. Então, precisa identificar qual é a dificuldade na família, qual é o problema ali, se possível, buscar ajuda terapêutica, buscar o evangelho nas preces, nas orações, lembrar que nós somos espíritas, precisamos exercitar a nossa fé, temos um anjo de guarda, temos espíritos protetores, familiares, tudo isso é muito importante. O evangelho no lar, porque tudo isso nos ajuda muito, tá? Mas às vezes uma terapia também ajuda bastante, tá? Paulo, a gente tem mais duas perguntas e aí pelo horário a gente vai ter que encerrar. Então, eu vou fazer primeiro a da Ângela Dionísio.
Ela pergunta qual o limite entre a ajuda como complexo e a ajuda como fraternidade. É difícil estabelecer esse limite, mas eu entendo que eles sempre vão se confundir até um ponto em que a gente consiga se libertar completamente do complexo. Veja, o Jung e a Joana vamos dizer que complexos nós sempre teremos, tá? Então, o problema não é ter complexo, o problema é nós sermos dominados pelo complexo, tá? Então, quando o complexo ali de Marte, de Salvador, por exemplo, ele nos domina, então nós estamos sendo bonzinhos, tá? E bonzinho não é fraterno. Bonzinho, eu estou agindo em causa própria. Eu estou fazendo algo pelo outro, esperando a retribuição. Então, o bonzinho, eu estou refém do complexo. Agora, quando eu entendo isso e começo a me libertar, ou seja, entender que eu não preciso da migalha de afeto do outro, que eu não preciso ser amado, que o indivíduo adulto e espírito, ele precisa amar-se. Quem precisa ser amado é a criança. Então, se eu estou querendo ser amado, eu ainda estou preso em algum complexo aí da minha infância. E quando eu vou percebendo e trabalhando isso, eu saio da polaridade de bonzinho e começo a migrar para a polaridade de bondoso. Aí é diferente. Aí eu estou na fraternidade verdadeira. Não quer dizer que eu sendo bonzinho, eu não vou ajudar o outro. Sim, eu vou ajudar. Mas eu estou esperando, eu faço com a direita esperando com a esquerda. E aí eu vou sofrer, porque geralmente eu não vou ter o retorno que eu gostaria. E é claro que, enquanto nós estamos trabalhando isso, vai ocorrer um momento onde eu ainda estarei fazendo coisas para ganhar migalha de afeto, mas em determinados momentos eu estarei sendo bondoso. Eu estarei fazendo porque de fato o meu coração quer. Até que em determinado instante eu consiga sair dessa persona do bonzinho e migrar de fato ali para o lado fraternal. Né? Veja se deu para entender dessa maneira. Eu entendi a pergunta assim, tá? Eu entendo que talvez tenha sido nesse sentido, né? Sim, a Ângela fez um joinha, então acho que funcionou. Ok. A última pergunta, então, vem da Lucy. Ela pergunta, ela fala que, ouvindo recentemente um membro das Nações Unidas falando que hoje não se usa diplomacia, líderes optam pela guerra. Como ver a questão da sombra nessa perspectiva? Ah, sim, nós somos reféns da sombra coletiva também, né? Então, se cada um de nós tem uma sombra, essa sombrinha de cada um forma a sombra coletiva. E essa sombra coletiva, ela domina ainda o nosso planeta. Então, é por isso que nós estamos no mundo de provas e expiações. E é por isso que nós precisamos mudar isso em nós, mudar isso dentro de nós, porque à medida que nós vamos modificando a nós mesmos, como Kardec coloca na Gênese, lá quando ele vai falar das novas gerações, que as novas gerações elas serão transformadas pela educação, mas não pela educação que dá os bons hábitos do mundo, mas pela educação que faz homens e mulheres de bem, e aí nós vamos ressignificando e trabalhando isso dentro de nós. Ora, quando nós mudamos a nós mesmos, e como diria Gandhi, quando o homem edifica o amor dentro de si, ele neutraliza o ódio de milhões. Isso é verdade. A força mais potente do universo é o amor. A Joana de Anjos, no livro Amor Imbatível Amor, vai dizer: o que une as estrelas, as constelações, o universo, as células, as atrações químicas dos minerais é o amor. Você pode chamar de ligação química covalente, ou seja lá o que for, mas ela vai dizer: isso é o amor, né? É a força divina de Deus presente em tudo e que nós estamos a caminho. Nós estamos ali. No próprio capítulo 17, nós temos lá instruções, na sequência que Kardec coloca, ele vai colocar ali o dever, a virtude e o amor. Por que ele coloca assim? Porque primeiro nós vamos fazer por obrigação, é o dever. E depois nós vamos adquirir a virtude. Então o hábito nos torna excelentes. Então primeiro eu faço por obrigação, mas ainda não sou virtuoso. E depois de tanto fazer e aprender, eu me torno virtuoso, mas ainda não consigo amar. Ainda não edifiquei o amor em si. Tá? Tanto é que quando nós nos libertamos das reencarnações, talvez nós tenhamos ainda aquele amor, né, no sentido absoluto. Talvez nós precisemos aprender ainda algumas coisas aí no universo para sermos perfeitos. Mas de alguma forma, nós já entendemos o alto amor, o amor ao próximo, o amor a Deus.
Então, se nós pensarmos dessa maneira, nós estaremos aí nesse caminho de renovação dos nossos corações, das nossas condutas, entendendo o propósito divino das nossas vidas, né? Não vou me estender muito aqui, Rafa, por conta do tempo, tá? Excelente, Paulo. Muitíssimo obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. E, como sempre, foi extremamente esclarecedor ouvi-lo em sua palestra e em todas essas perguntas e respostas. Para que a gente possa encerrar o nosso trabalho de hoje, eu vou pedir se você tiver alguma consideração final para poder fazê-la, e se você puder, por favor, encerrar o nosso dia de hoje com uma prece, por favor. Claro. Bom, como sempre, agradeço muito pelo carinho do Blóssio, das pessoas, das perguntas aí sempre muito bem colocadas. E como reflexão final, deixo essa proposta de refletir sobre a importância do outro na nossa vida. Nós não vamos conseguir evoluir sem o outro, né? Então, é importante que nós tenhamos em mente que é por meio do atrito, como diria o Chico, né, que nós só evoluímos desidratando, ou suando ou chorando. Então, nós precisamos do outro para o embate, porque sem o outro a gente não se conhece. Sem o outro a gente não sabe qual é a nossa dificuldade. E percebendo a nossa dificuldade, nós temos a oportunidade de trabalhar isso em nós. E foi graças ao outro que chegou. E aí o outro, ele vai mostrar a dificuldade em nós. E aí nós vamos trabalhar em nós. E, de novo, não é importante quem é o outro. Veja como isso facilita o perdão. Porque aí eu começo a tornar a coisa impessoal. Então não foi o Rafa, não foi a Márcia. Foi onde eu fui tocado. E aí o Saramago, ele vai dizer uma coisa sensacional. Apesar de ser um filósofo, escritor, né, ele faz uma análise psicológica. Ele vai falar assim, não importa o que te fizeram, é importante o que você vai fazer com isso. Então não importa quem foi, importa onde eu fui tocado, como isso mexeu comigo. Aí eu vou trabalhar ali. Porque se não foi o Rafa, foi a Márcia, foi a Ângela, foi a Iris, foi a Maria Helena, né? Então, aí eu começo a tornar impessoal. Não é quem, é onde eu fui tocado. É a minha ferida que está aberta e é ali que eu preciso colocar o meu olhar. É ali que eu preciso trabalhar e curar isso dentro de mim. Por isso que o Chico vai dizer: quando eu trabalho isso dentro, nada de fora nos desequilibra, nada de fora nos afeta. Então, o trabalho, ele é interno, tá? Então, vamos pensar e refletir nisso. Então, convido a todos, mais uma vez, para agradecermos a Deus pela oportunidade da nossa reflexão, do nosso estudo, rogando aos espíritos amigos que continuem nos abençoando, nos amparando, nos auxiliando, que Jesus, sempre por acréscimo de misericórdia, ele continue abençoando as nossas vidas, como nossa irmã colocou, que a sombra coletiva possa ser dissipada pelas nossas vibrações, as nossas preces, que os governantes possam ser tocados em seus corações, para que esse monstro da guerra seja erradicado do nosso planeta e a paz no nosso coração, a paz no mundo, ela prevaleça e nós, como cristãos, como filhos de Deus, continuemos a nossa tarefa de edificar o amor em nós mesmos, os nossos semelhantes, para a sociedade. Que Jesus, por acréscimo de misericórdia, abençoe e proteja todos nós. Graças a Deus, que assim seja.